Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jordan Mendonça e neste vídeo iremos abordar o uso das classes no ECMAScript 6 ou ES6, como vocês preferirem, né? E assim, o uso das classes no JavaScript é um pouco polêmica, né? Pois muita gente fala que o JavaScript ele não suporta a orientação a objeto. E com isso vamos entender um pouco mais das classes no ES6, né? Que é a nossa abordagem principal, certo? Antes disso, né, antes do ES6, o JavaScript ele não possuía classes, nem maneira alguma para definir herança, né, ou outro tipo de função. E para contornar essa situação, né, foram criadas diversas bibliotecas, né, de suporte, como o jQuery, por exemplo, que é bem conhecido, né, que permite fazer composições de uma forma mais parecida com herança, né? Então, enfim, agora veremos um trecho de um código definindo um comportamento similar a classes antes do ES6, né? Nós temos esse código aqui, né? Como vocês podem ver, primeiramente foi definida uma função aqui construtora, uma função construtora person, e depois logo abaixo dela, atribuídos os métodos para o prototyper, né, dessa função. O prototyper, né, para quem programa em JavaScript, né, ele representa uma forma de definirmos tipos de objeto, né? Ele permite pré-definir propriedades, incluindo métodos, né? Nesse caso aqui, você pode saber como acessar, né, as propriedades de protótipos a partir da instância do objeto, certo? Na verdade, assim, o que não importa a ordem onde o protótipo é declarado, né? Declarado aqui, declarado aqui fora, não importa, né? Pois essas atualizações são feitas, né, dinamicamente. Então, assim, isso não tem importância, né? Mas voltando assim para o nosso conceito de classes, né? Logo em seguida, né, uma nova instância person, tá bem aqui, né? Uma nova instância person, ela é criada e daí possui o método, né, sayName, entendeu? E esse comportamento é o mais comum utilizado por várias bibliotecas, né? Ela faz o encapsulamento da lógica, né, para que fique mais parecido com a declaração de classe, né, comum entre as linguagens, né? Então, assim, é um método mais comum utilizado, né, dentro do JavaScript, né? E explicando a vocês assim, né, o papel das classes no ES6 é facilitar esse tipo de comportamento, né? Como assim, como temos a palavra-chave function, né? Agora temos também a palavra-chave class, né? Que será responsável por definir né, perdão, virar a seguir, o que virá a seguir será tratado pelo JavaScript como uma classe, entendeu? E assim, o mesmo comportamento do exemplo anterior, né, a gente pode observar, né, nessa classe aqui, entendeu? Como a gente pode observar aqui, a classe é apenas uma sintaxe, né? Porque o comportamento é similar, bem parecido com a função. Então, assim, a declaração da classe person cria uma função, entendeu? Que será o construtor, né? Por isso, tanto o person quanto o método sayName, eles são funções, né? Pode ver, ele cria aqui uma classe person. Dentro dela ele cria um método construtor e abaixo temos o método sayName, entendeu? Tanto a classe person quanto o método, eles são funções, entendeu? Mas observando assim, as pessoas perguntam quais as vantagens de usar esse tipo a sintaxe de classe, por exemplo, né? Assim, métodos dentro de classes, eles não possuem construtor, né? O que impossibilita a chamada com new, né?
E, por exemplo, assim, outro exemplo é, ele não é possível chamar o construtor de uma classe sem o new, por exemplo. E, ou seja, obrigatoriamente você tem que chamar. Não é possível sobrescrever o nome da classe com um método inteiro. Então, tem suas vantagens, sim, o uso de classes no JavaScript, né? Então, assim, é possível notar que o uso das classes tem vantagens, né? E acho que talvez seja um equívoco, né? Seja um nome dado a elas, né? Talvez classes em JavaScript não sejam bem classes, e sim apenas um tipo de... um tipo, como eu vou explicar? Um tipo que simplifica a construção de objetos. Então, assim, outra vantagem que nós temos na utilização de classes, né? Que assim como nas funções, as classes também podem ser declaradas como expressões anônimas, né? O uso da classe. Então você pode ver que aqui ele tem uma instância, essa instância já chama essa classe, né? E já atribui um valor aqui embaixo. Ele chama o método person, ele chama a instância, ele faz seu método, né? E já atribui um valor. Uma outra vantagem seria essa. Uma outra observação também é que o JavaScript ele resolveu, né, implementar uma forma nativa para criar propriedades de acesso, né? Usando os getters e setters, né? São propriedades bem conhecidas no mundo da orientação a objeto, né? Para quem programa em Java ou outras linguagens orientadas a objeto, né? Que, assim, tem um exemplo aqui bem interessante, né? Que, por exemplo, temos a classe person aqui, né? Que por exemplo, o full name aqui, se vocês repararem, se torna uma propriedade não enumerada, né, do prototype, né? Ou seja, quando ela for acessada, quem vai ser invocada será o get, né? E não a propriedade diretamente, né? Então, quando você invocar esse método person, na verdade, ele vai invocar esse método aqui, na verdade, né? E que é uma forma de proteger, né, diretamente o acesso a seu código, né? Uma outra observação, né, é referente aos métodos estáticos, né? Que temos um outro exemplo aqui, não é isso? Por exemplo, em funções, adicionar diretamente ao prototyper, né, de um objeto para simular um método estático sempre foi uma prática comum, né, em desenvolvimento de JavaScript, lógico, né? Mas aqui nesse exemplo aqui, nós temos a função loadPerson, né? Todo mundo está vendo aqui, que funciona como construtor. E logo depois a função printAge, certo? Que é na verdade, isso aqui é uma função que ele printa o conteúdo na tela. É adicionada diretamente ao prototype, né? Ou seja, ela não depende de instância, né? Então ele já adiciona diretamente ao prototype, né? Já usando as classes, o componente seria o seguinte: usando essas classes, né, o ES ele simplifica esse comportamento, adicionando os métodos estáticos, né, com a palavra estática. Ou seja, você pode ver aqui que ele criou a classe person, fez seu construtor, né, aqui ele chamou o método estático, né, e adicionou a palavra e chamou a instância e printou em tela, certo? E uma outra vantagem usando esse método estático, né, é que fora do construtor, os métodos estáticos eles podem ser usados em qualquer lugar, né? Então você pode usar ele aqui, né, fora do construtor em qualquer lugar. É outra vantagem dos métodos estáticos referente a funções, né, que seriam usadas no JavaScript anterior, né? E um outro conceito bacana que podemos também
Podemos ter também o conceito de herança, né? Que é muito mais claro, né? Com o ES6, né? Na minha opinião, né? Se observarmos aqui, temos a classe conta corrente, certo? Que utiliza o extend. A classe conta corrente, perfeito, que utiliza o extend, né? Ou seja, ela herda os métodos da classe conta, ou seja, o pai dela, né? Então, assim, a gente não precisa, dentro da classe conta corrente, criar todos esses atributos, né? Todos esses métodos. Nós herdamos o que já consta na classe conta corrente. Entendeu? Esse conceito de herança já existe há algum tempo em funções, né? Mas assim, o código, na verdade, em funções, ele funciona da mesma maneira, né? Mas realmente é algo um pouco mais cansativo para se ler ou escrever, né? Porque na verdade aqui ele está criando uma função conta corrente, certo? Mas aqui dentro ele teria que criar, ele tem a sua função conta corrente, mas aqui dentro ele teria que criar todos os atributos e seus métodos, entendeu? Depois instanciar cada um deles, chamando o método conta, a função conta corrente, entendeu? Então, assim, como eu disse, ele é um pouco mais cansativo de ler ou escrever, né? E quem está acostumado já com a parte de herança com orientação a objeto, eu acho que torna a visibilidade e o código mais limpo, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. E fica meu abraço aí e até o próximo vídeo.